Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Guilherme Carvalho e hoje vamos falar sobre um tema fundamental para qualquer organização que valoriza segurança e continuidade operacional: a análise preliminar de riscos, conhecida como APR. Ao longo desta apresentação, vamos entender o que é essa ferramenta, como ela funciona e por que ela é tão importante para proteger vidas e negócios. A segurança do trabalho é um direito fundamental. Ao longo da história industrial, muitos acidentes ocorreram porque os riscos não foram identificados ou avaliados antes da execução das atividades. A APR surge exatamente para mudar essa lógica, permitindo antecipar perigos e reduzir significativamente a ocorrência de acidente. A essência da APR está na antecipação. Antes de iniciar uma atividade, analisamos o processo para entender o que pode dar errado, quais seriam as consequências e quais controles precisam ser implementados. Dessa forma, conseguimos agir antes que o problema aconteça. A metodologia da APR surgiu em ambientes extremamente críticos, especialmente na indústria aeroespacial e militar. Com o tempo, ela foi incorporada por diversos setores industriais. Hoje, é considerada uma das ferramentas mais importantes da gestão preventiva de segurança. É importante entender a diferença entre perigo e risco. O perigo é a fonte com potencial de causar dano. Já o risco envolve a probabilidade de esse perigo se materializar e a gravidade das consequências. Essa distinção ajuda a priorizar as ações de prevenção. Depois de identificar os riscos, precisamos definir como controlá-los. A hierarquia de controles nos orienta nessa decisão. Começamos pela eliminação do perigo, depois substituição, controles de engenharia, controles administrativos e, por fim, os equipamentos de proteção individual. Para priorizar as ações, utilizamos a matriz de risco. Ela combina dois fatores principais: probabilidade e severidade. Essa classificação permite identificar quais riscos são aceitáveis, quais precisam de controle e quais exigem intervenção imediata. A APR se baseia em princípios importantes como antecipação, sistematização e participação. Além disso, precisa ser documentada, revisada continuamente e proporcional ao nível de risco da atividade. Esses princípios garantem que a análise seja eficaz. A elaboração da APR segue etapas estruturadas. Primeiro, definimos o escopo da atividade. Depois, formamos a equipe responsável pela análise e descrevemos o trabalho passo a passo. Em seguida, identificamos os perigos e avaliamos os riscos. Após avaliar os riscos, definimos os controles necessários. Esses controles devem ser documentados, aprovados e comunicados a todos os envolvidos. A implementação precisa ser monitorada durante toda a execução da atividade. Vamos observar agora um exemplo prático. Trata-se da manutenção de um transformador elétrico em uma subestação industrial. É uma atividade com alto potencial de risco devido à presença de alta tensão. Nesse caso, a atividade foi dividida em várias etapas sequenciais. Cada etapa foi analisada individualmente para identificar possíveis perigos. Essa abordagem detalhada aumenta muito a eficácia da prevenção. Durante a análise foi identificado um risco crítico, o choque elétrico. O contato com partes energizadas pode gerar consequências extremamente graves, incluindo queimaduras severas e até fatalidade. Para reduzir esse risco, foram implementadas diversas camadas de proteção. Entre elas, a desenergização do equipamento, controles de engenharia, procedimentos administrativos e uso de EPIs adequados. Mesmo com planejamento detalhado, situações inesperadas podem ocorrer. Quando isso acontece, a equipe deve interromper a atividade, revisar a APR e atualizar os controles antes de continuar o trabalho. O resultado desse processo foi extremamente positivo. A manutenção foi concluída com segurança, sem acidentes e dentro do prazo previsto. O segundo exemplo ocorre na construção civil, em atividades realizadas em altura. O principal risco identificado é a queda de trabalhadores ou materiais. Para controlar esse risco, foram implementados guarda-corpos, linhas de vida,
treinamento específico e uso de equipamentos de proteção adequados. Durante a execução, surgiram ventos fortes. Seguindo as regras da APR, o trabalho foi imediatamente interrompido. Essa decisão demonstrou o compromisso da equipe com a segurança. O terceiro exemplo envolve a transferência de solvente inflamável em uma indústria química. Nesse tipo de operação, existe risco de incêndio ou explosão. Para prevenir esse risco, foram implementadas diversas barreiras, incluindo aterramento, isolamento da área, equipamentos adequados e procedimentos rigorosos. Durante a operação, ocorreu um vazamento. A equipe reagiu rapidamente conforme previsto na APR e conseguiu controlar a situação sem que ocorresse um acidente. A APR não apenas protege pessoas, mas também gera benefícios organizacionais importantes, como aumento da produtividade e redução de custos com acidente. Outro benefício relevante é o fortalecimento da cultura de segurança. Quando as equipes participam da análise de riscos, passam a enxergar os perigos de forma preventiva. É importante reconhecer que a APR também possui limitações. Avaliações podem ser subjetivas e existe o risco de burocratização se não houver engajamento das equipes. A APR pode ser aplicada em diferentes contextos, incluindo eventos, escritórios e até no trabalho remoto. Sempre que existe uma atividade, existe também um risco a ser gerenciado. A APR funciona melhor quando integrada a outras ferramentas de gestão de segurança, como permissão de trabalho, DDS e programas de gerenciamento de riscos. A transformação digital está trazendo novas possibilidades para a gestão de riscos, incluindo softwares especializados, inteligência artificial e análise preditiva. No futuro, ambientes de trabalho inteligentes poderão monitorar riscos em tempo real e antecipar falhas antes que acidentes ocorram. A segurança depende do compromisso da liderança, do suporte técnico dos profissionais de segurança e da participação ativa dos trabalhadores. Este slide apresenta um exemplo de estrutura de uma PR completa, mostrando como registrar atividade, perigos, riscos e controles recomendados. Aqui vemos um exemplo simples aplicado ao cotidiano, a troca de pneu em via pública. Mesmo atividades comuns podem envolver riscos significativos. Outro exemplo é a limpeza de calhas em um telhado. Identificar os perigos e adotar medidas de controle pode evitar acidentes graves. Este exemplo mostra a troca de resistência de um chuveiro elétrico. A desenergização e o uso de ferramentas adequadas são medidas fundamentais. Em síntese, a análise preliminar de riscos é uma ferramenta poderosa que permite antecipar perigos, proteger vidas e melhorar a eficiência operacional. Chegamos ao final desta apresentação. E eu gostaria de reforçar uma mensagem central. A análise preliminar de riscos não é apenas um formulário, não é apenas uma exigência normativa e não é apenas uma etapa antes da execução de um trabalho. A APR é, na verdade, uma forma madura de pensar, decidir e agir diante das incertezas. Eu sou Luiz Guilherme Carvalho, especialista em gestão de riscos, e foi uma grande satisfação compartilhar este conteúdo com vocês. Muito obrigado pela atenção e desejo que cada um saia daqui com essa convicção. Proteger vidas e negócios começa muito antes da execução. Começa na forma como enxergamos, avaliamos e tratamos os riscos. Um forte abraço e muito obrigado.